Ele falava com confiança. Pelo menos achava que falava com confiança. Fazia longas explicações, gesticulava demais, usava termos vagos, como se palavras fossem capazes de consertar o que as atitudes já tinham quebrado há muito tempo. Dizia que ela estava sensível demais, que era exagero, que todo casal passava por isso. Ela ouviu tudo, sentada à mesa da cozinha, com a mão apoiada na xícara já fria. Ela não dizia uma palavra. Mas quem conhece uma mulher de verdade sabe. Quando ela para de interromper, é porque ela parou de tentar. Ali no reflexo da colher, ela via algo que ele não via. O fim já tinha começado. E ele ainda estava tentando salvar a aparência. Por dentro, ela não sentia mais raiva, nem tristeza. Era outra coisa, mais seca, como uma lucidez cortante que chega depois de muitas noites mal dormidas. Quando ele finalmente parou de falar, ajeitando os óculos e esperando um ok, ou talvez um pedido de desculpas por ela ter sido injusta, ela apenas levantou o rosto. Olhou para ele por um segundo longo o bastante para desmontar todas as defesas dele, e então perguntou: se fosse eu, você teria suportado? Ele piscou, engoliu seco, deu um sorriso nervoso. Ela não mudou o tom, não repetiu a pergunta, não explicou o que queria dizer, porque ela não queria, não precisava. A pergunta estava ali, inteira, clara, crua, e era justamente isso que a tornava impossível de responder. Ele tentou rir, mas a risada saiu falhada, quase infantil. Tentou mudar de assunto, perguntar se ela queria sair para comer mais tarde, fingir que estava tudo bem, mas não estava, porque não havia mais espaço para distrações. E naquele instante, ele percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Ela não estava magoada, estava desperta. Havia algo no olhar dela que já não pedia amor, pedia justiça emocional. E isso assusta. Não assusta porque é agressivo. Assusta porque é incontestável. Ela não estava pedindo explicações. Estava devolvendo a ele o desconforto que sempre foi só dela. Quantas vezes ela fingiu que não se importava? Quantas vezes sorriu para manter a paz? Quantas vezes fez perguntas suaves, com medo de parecer dramática? Quantas vezes ouviu: você está louca, quando tudo o que queria era compreensão? Agora, ela não tinha mais medo de parecer nada, nem louca, nem fria, nem má. Ela só queria verdade, mesmo que doesse, mesmo que fosse tarde. E o mais curioso é que ela não esperava mais que ele dissesse a verdade. Ela só queria mostrar para si mesma que tinha saído da neblina, que já não aceitava respostas genéricas, promessas vazias, elogios após crises, desculpas com prazo de validade. Naquele momento, ela não era a mulher que pedia, era a mulher que escolhia. E ele percebeu. Percebeu quando tentou encostar na mão dela e ela não reagiu. Quando ofereceu vamos conversar com calma depois, e ela apenas assentiu, com um olhar de quem já tinha conversado consigo mesma por noites demais. A verdade é que ela já tinha ido embora. O corpo ainda estava ali, mas o coração já tinha se retirado. E tudo começou com uma única pergunta. Uma pergunta que poderia ter sido feita há muito tempo, mas que só foi feita agora porque ela precisou passar por todo o ciclo da dor. Duvidar de si mesma, justificar o injustificável, se calar para manter a relação, se apagar para manter o outro, até que chegou ao ponto em que não se reconhecia mais. Foi aí que ela parou. Parou de insistir, parou de tentar convencer, parou de amar por dois, e ali nasceu uma força nova. Essa força que toda mulher sente quando finalmente percebe: se eu tivesse feito o mesmo com ele, ele já teria me deixado. Essa constatação muda tudo, porque ela começa a entender que sempre foi mais madura, mais empática, mais disposta a ceder, e que mesmo assim, ele a fazia duvidar do seu próprio valor. Ela lembrava de cada cena, de cada vez que se desculpou por sentir demais, de cada vez que engoliu o choro para não estragar o clima, de cada vez que ouviu que era coisa da cabeça dela. Agora ela via com clareza.
Não era coisa da cabeça dela. Era coisa do coração dele, frio, calculado, protegido por camadas de vaidade. E naquele instante, não importava mais se ele ia responder ou não, porque no fundo, a ausência de resposta já era uma resposta. Uma mulher não faz esse tipo de pergunta quando ainda quer salvar a relação. Ela faz quando já está decidida. E o mais cruel para ele não era a possibilidade de perdê-la. Era saber que não haveria uma segunda chance para dominar aquilo que ele nunca soube cuidar. Ele estava diante de uma mulher diferente, a mesma de antes, mas agora consciente. E quem desperta para o próprio valor nunca mais volta a ser moldada por quem só sabe desvalorizar. Aquela pergunta marcou o fim de uma era e o início de outra. A era da mulher que não implora, questiona, que não grita, desmonta com lucidez, que não briga, se afasta. Não porque não ama mais, mas porque agora ama a si mesma o suficiente para não se abandonar tentando entender o outro. Quando a consciência chega antes da resposta, depois daquela pergunta, o tempo mudou de ritmo. Ele ainda estava na frente dela, mas tudo ao redor parecia suspenso. O barulho da rua, o tic-tac do relógio, até o vento que balançava a cortina, parecia estar esperando por uma resposta. Mas ele não disse nada. E no fundo, ela sabia que não diria, porque ele não estava acostumado a ser confrontado sem grito, sem drama, sem ameaça. Aquela pergunta não era sobre ciúmes, não era sobre o passado, era sobre o agora, sobre o incômodo de se olhar por dentro e perceber que jamais teria suportado o que ela tolerou em silêncio por tanto tempo. Porque a mulher que faz esse tipo de pergunta não quer saber se ele vai mudar. Ela quer saber se ele teria agido diferente se os papéis estivessem invertidos. E é isso que desarma, porque ele sabia que não. Não teria suportado ser ignorado. Não teria suportado ser diminuído. Não teria suportado esperar tanto por migalhas de atenção, como ela fez. Ela suportou o vazio das respostas que nunca vinham, as promessas feitas no calor de um pedido de desculpas e esquecidas no dia seguinte. Suportou ter que engolir o choro para não estragar a noite dele. Suportou perguntas mal respondidas, ausência emocional e o peso de sempre ser a que ama mais. Ela se lembrava do dia em que ele saiu e não avisou que ia dormir fora, e de como ela se culpou por ter cobrado uma explicação. Se lembrava de quando ele respondeu: "Você tá louca?" depois de uma pergunta simples. "Você ainda quer isso aqui?" Ela sempre foi tratada como exagerada, mas no fundo, sempre foi apenas honesta. Ela só queria reciprocidade. Só queria que ele também tivesse medo de perdê-la. Como ela teve, tantas vezes, medo de perdê-lo. Mas agora não mais. Porque há um momento em que a consciência chega antes da resposta. E é nesse momento que ela percebe. Não é sobre o que ele vai dizer. É sobre o que ela não está mais disposta a aceitar. Ela não esperava que ele confessasse. Nem que pedisse desculpas. Nem que se ajoelhasse. Ela só queria ver se ele era capaz de se colocar no lugar dela. Por um segundo. E bastou aquele segundo para perceber. Ele não era. Ele se ajeitou na cadeira. Tentou fazer piada. Disse: "Você vem com essas perguntas difíceis quando eu tô cansado." Mas ela não sorriu. Ela só respirou fundo. E olhou para o próprio prato ainda intocado. A comida já estava fria. Como tantas outras noites em que ela esperou ele chegar, sem saber se vinha. O mais cruel não era a ausência de amor, era a ausência de empatia, a ausência de esforço. Ela passou noites decorando discursos, ensaia palavras que poderiam fazê-lo entender. Mas agora percebia que ele nunca esteve surdo. Ele só não queria ouvir. E o pior de tudo, ele achava que ela nunca teria coragem de ir embora. Afinal, ela sempre voltava, sempre perdoava, sempre cedia. Mas toda mulher que aguenta demais, um dia para, não de repente, mas como quem fecha lentamente uma porta para não fazer barulho. E ali, aquela pergunta foi o primeiro trinco sendo girado. Ele continuava falando, frases soltas, tentando justificar, buscando algum argumento que suavizasse a tensão. Mas ela já não escutava. Porque agora ela ouvia a si mesma.
O silêncio interno que grita quando uma mulher finalmente se escolhe. Aquela voz que ela calou tantas vezes, mas que agora estava mais forte que tudo. Você está se traindo, a voz dizia. Você merece mais. Você já sabe a resposta. E sim, ela sabia. Sabia que ele não teria aguentado metade do que ela viveu. Sabia que, se fosse ele na posição dela, teria chamado de abuso, de descaso, de falta de consideração. Mas quando era com ela, era exagero, era carência, era coisa da cabeça dela. Por que será que os sentimentos de uma mulher são sempre descredibilizados quando ela começa a enxergar demais? Por que tantos homens só valorizam depois que perdem? Depois que a mulher se cala? Depois que a mulher não espera mais? Ali, ela não queria vingança. Ela só queria liberdade. Liberdade para ir dormir sem nó na garganta. Liberdade para se olhar no espelho e sentir orgulho. Liberdade para se amar mais do que ama alguém que nunca soube amá-la direito. E essa liberdade começou com uma pergunta. A pergunta que desmonta máscaras. A pergunta que revela o que o outro esconde até de si mesmo. Se fosse eu, você teria suportado? Ele sabia que não. E ela também. E mesmo sem resposta, ela se levantou. Não com pressa, não com raiva, apenas com a serenidade de quem entendeu que não precisava mais continuar aquela conversa. Ela não precisava de gritos, nem de cenas, nem de plateia. Ela só precisava daquela certeza que sentia no peito. Ela já havia se salvado de si mesma, porque o maior risco de uma mulher que ama demais é se abandonar tentando fazer o outro ficar. E agora, ela estava voltando para si. Voltando para a mulher que era antes de precisar se adaptar tanto. Antes de se moldar. Antes de pedir atenção como quem implora por um gole d'água em um deserto emocional. Ela já não estava mais no deserto. Ela era agora o próprio oásis. O silêncio que ecoa onde antes ela implorava. Ela não disse que estava indo embora. Também não anunciou que precisava de um tempo. Ela apenas parou de tentar consertar, parou de puxar conversa, parou de preencher os espaços que ele sempre deixava vazios. E foi isso que o desmontou, porque enquanto ela implorava atenção, ele se sentia no controle. Mas agora, no silêncio dela, ele sentia algo que nunca tinha sentido antes. Perda. Não era uma perda barulhenta. Era uma perda silenciosa, gradual, do tipo que começa com ausência de olhar, depois de riso, depois de presença. Ele acordava e ela já estava de pé. Preparava o café como sempre, mas sem dizer nada. Sem perguntas, sem tentativas de conexão. E esse vazio doía, porque ela estava ali, fisicamente, mas já não pertencia mais àquele espaço. Era como se ela ocupasse os cantos da casa com o corpo, mas com a alma em outro lugar. Ele tentava puxar assunto. Ela respondia com gentileza, mas sem entrega. Ele tentava provocá-la como antes, testando os limites, vendo até onde ela ainda se importava. Mas ela não reagia, e isso era o mais assustador, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E agora ela estava indiferente. Ela não chorava mais, não cobrava mais, não pedia explicações. E isso o obrigava a encarar uma verdade desconfortável. Talvez ele tivesse destruído algo que nunca mais voltaria a ser como antes. Nas primeiras noites, ele não percebeu. Achou que era um clima estranho que logo passaria. Mas no terceiro dia sem toque, sem pergunta, sem tentativa de reaproximação, ele começou a sentir medo, porque percebeu que agora era ele quem estava tentando. Ele quem observava os gestos dela. Ele quem andava pelos cômodos tentando ouvir um tudo bem que nunca vinha. Ela seguia sua rotina, mas havia algo diferente na maneira como penteava o cabelo, como se vestia, como passava o perfume, mesmo quando não ia sair. Ela já não se arrumava para ele. Ela estava voltando a se arrumar para si. E ele sabia o que isso significava. Significava que ela estava recuperando a própria voz, a própria luz, a própria direção. Aquela mulher que ele achava que estaria sempre ali,
Não importa o quanto ele a negligenciasse. Agora andava com passos firmes demais para quem costumava hesitar. E pela primeira vez, ele sentiu o arrependimento bater, mas não sabia como agir, porque tudo que ele tentava agora era tarde. Os presentes não emocionavam, as mensagens longas não comoviam, as tentativas de carinho pareciam forçadas, porque eram. Ela não queria consolo, queria consciência, e isso ele nunca foi capaz de oferecer. Ela ainda dormia ao lado dele, mas o travesseiro parecia mais longe. Ela ainda dividia o mesmo espaço, mas ele já sentia a ausência. Era como se ela tivesse virado fumaça, presente e inalcançável ao mesmo tempo. E o que mais doía nele era lembrar que ela sempre foi clara. Ela sempre avisou, sempre expôs seus sentimentos, sempre deu sinais. Mas ele achou que ela estava exagerando. Achou que ela estava carente. Achou que ela nunca teria coragem de partir. E agora ela estava partindo, sem sair do lugar. Porque o afastamento real não começa na mala feita. Começa no toque que não acontece mais, na conversa que não flui, na vontade que morre, lentamente. Ela ainda preparava o café dele, mas já não perguntava como ele queria. Ela ainda abria a porta, mas já não esperava o beijo. Ela ainda estava ali, mas o amor não. E isso ele sentia. Sentia na forma como a casa estava mais silenciosa, mesmo com a televisão ligada. Sentia na forma como tudo parecia distante, como se ela estivesse a um oceano de distância, mesmo a 2 metros de onde ele estava. E tudo isso começou com uma única pergunta, aquela que ele nunca soube como responder, e que agora ecoava dentro dele a cada gesto silencioso dela. Se fosse eu, você teria suportado? Ele sabia que não. E agora, entendia o que ela sentiu. Mas o problema era que, para ela, não bastava mais ele entender. Ela já não queria mais ser compreendida. Ela queria ser livre. Mas ele achou que ela estava exagerando. Achou que ela estava carente. Achou que ela nunca teria coragem de partir. E agora, ela estava partindo, sem sair do lugar. Porque o afastamento real não começa na mala feita. Começa no toque que não acontece mais, na conversa que não flui, na vontade que morre, lentamente. Ela ainda preparava o café dele, mas já não perguntava como ele queria. Ela ainda abria a porta, mas já não esperava o beijo. Ela ainda estava ali, mas o amor não. E isso ele sentia. Sentia na forma como a casa estava mais silenciosa, mesmo com a televisão ligada. Sentia na forma como tudo parecia distante, como se ela estivesse a um oceano de distância, mesmo a 2 metros de onde ele estava. E tudo isso começou com uma única pergunta, aquela que ele nunca soube como responder, e que agora ecoava dentro dele a cada gesto silencioso dela. Se fosse eu, você teria suportado? Ele sabia que não. E agora, entendia o que ela sentiu. Mas o problema era que, para ela, não bastava mais ele entender. Ela já não queria mais ser compreendida. Ela queria ser livre. Livre da espera, do sufoco, do ciclo que sempre recomeçava depois de cada desculpa ensaiada. E ele não sabia mais o que fazer com esse silêncio, porque agora ele ouvia, pela primeira vez, o som de uma ausência que foi construída em silêncio, mas que se tornava ensurdecedora. Quando ele percebe, mas ela já não está mais lá. No 5º dia, ele tentou algo novo. Chegou com flores, flores que ela gostava, mas que ele nunca se preocupou em decorar o nome. Dessa vez, decorou. Entrou em casa tentando sorrir, como se ainda houvesse espaço para começar de novo. Ela estava na sala, lendo. O som ambiente era uma música instrumental suave, daquelas que ela sempre escutava quando precisava se reorganizar por dentro. Ele estendeu as flores como quem estende uma ponte. Ela olhou, não recusou, não aceitou com festa. Apenas agradeceu e voltou o olhar para o livro. A ponte havia sido estendida tarde demais, porque a mulher que ele amava já não precisava mais atravessar. Ela tinha construído sua própria saída e estava do outro lado.
Ele insistiu, disse que queria conversar, que tinha pensado muito nos últimos dias, que estava disposto a mudar, mas ela já sabia que tipo de mudança era aquela. Era a mudança provocada pelo medo de perder, não pela maturidade de amar diferente. E isso não era suficiente, porque quando uma mulher amadurece emocionalmente, ela já não se encanta com promessas. Ela espera atitudes. E agora, nem isso bastava. Ela não estava com raiva, mas também não estava aberta. E isso era o que mais o desconcertava. Ela já não se comovia, já não esperava mais dele. E é exatamente aí que mora a diferença entre uma mulher magoada e uma mulher decidida. A mulher magoada ainda quer que ele prove algo. A mulher decidida já não quer mais nada. Ela só quer seguir. E ele via isso em cada pequeno gesto dela, na forma como organizava a mala sem avisar nada, na calma com que passava batom para sair, sem dizer onde ia, na firmeza com que dizia, volto mais tarde, e não explicava mais nada. Ele sentia a dor que ela sentiu, mas em ordem invertida. Ela sofreu enquanto ele vivia leve. Agora ele sofria, enquanto ela apenas vivia. Ela não procurava vingança, não jogava indiretas, não publicava frases de duplo sentido. Ela apenas havia desligado a energia emocional que o alimentava. E ali, no meio da cozinha, com as flores nas mãos e os olhos perdidos, ele entendeu. Não era o silêncio dela que o assustava. Era a certeza de que, mesmo que ele fizesse tudo certo agora, já não era mais ele que ela queria, porque ela queria um homem inteiro, não um homem arrependido. Ela queria verdade no tempo certo, não atenção quando ele se viu sozinho. Ele sentou no sofá, olhou para o lugar onde ela costumava deitar a cabeça. Lembrou de todas as vezes em que ela pediu para conversar e ele disse que não era o momento. Agora ele queria conversar e ela já não queria mais ouvir, porque tem uma hora em que a dor de ser ignorada vira clareza e a mulher percebe que o que dói mais é continuar tentando explicar sentimentos a quem não quer entender. Naquele dia, ele dormiu no sofá, não porque ela mandou, mas porque ele sabia que o quarto estava frio demais para ela e quente demais para o arrependimento dele. Pela manhã, ela saiu, deixou a chave em cima da mesa e um bilhete curto. Não era sobre vencer, era sobre me sentir segura. Ele leu, e dessa vez não havia nada a dizer, porque quando ela perguntava, ele fugia, e agora que ele queria responder, ela já estava longe demais para ouvir. O som da pergunta que ficou sem resposta, ele ficou ali, parado, o bilhete nas mãos, o coração em pedaços que só ele sabia que existiam agora. A pergunta dela ainda estava viva no ar. Se fosse eu, você teria suportado? E agora sozinho, ele repetia isso para si, como uma oração invertida, como um eco que não cessava mais. Porque finalmente, ele entendia que amar uma mulher não é só saber dizer eu te amo. É saber escutar o que ela sente antes que ela precise gritar. É perceber o afastamento antes que ele se torne definitivo. Ela deu sinais, deu tempo, deu segundas, terceiras e infinitas chances. Mas o problema é que, muitas vezes, o homem só muda quando não há mais ninguém ali para assistir essa mudança. E a mulher que ele perdeu não foi a mulher fria que partiu. Foi a mulher quente que ficou tempo demais tentando ser suficiente. Ela se foi inteira, mas antes disso, passou anos se partindo em pedaços para continuar cabendo no amor dele. Agora, era ele quem se sentia pequeno. Era ele quem se perguntava como não viu, como não respondeu, como não lutou enquanto ainda havia tempo. Mas o tempo dela já tinha acabado, porque toda mulher amorosa também tem um ponto de ruptura. E quando ela alcança esse ponto, não há gesto bonito, nem palavra bonita, nem memória bonita que segure. Ela não odeia, ela não despreza. Ela apenas aprende a se amar mais do que a possibilidade de ser amada do jeito errado. E quando isso acontece, ela não precisa levantar a voz, não precisa dar escândalo. Ela só precisa de uma pergunta, uma única pergunta. E se o outro não souber responder, ela responde com a própria ausência,
Porque o que ela queria não era uma resposta pronta. Era maturidade. Era verdade. Era alguém que não a fizesse sentir louca por sentir demais. Agora ela é lembrança. Uma lembrança que pesa, que assombra, que machuca. E ele sabe. A mulher que ele perdeu não volta. Porque quem aprendeu a se salvar não volta para o lugar onde quase se afogou. Se você é mulher e já viveu algo assim, se alguma vez fez uma pergunta sincera e recebeu silêncio como resposta, comenta aqui embaixo. Hoje eu não espero mais resposta. Eu sou a minha própria certeza. Vamos mostrar quantas mulheres já passaram por isso sem nunca terem tido a chance de ser ouvidas. Se esse vídeo falou com você, se alguma parte dele tocou algo que estava guardado aí dentro, se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma ferida em consciência e silêncio em força. Porque, como dizia Jung, aquilo que você não torna consciente te domina. E quando uma mulher se torna consciente do que merece, não há mais volta.